A questão racial na pandemia do Covid-19. Saúde é um direito humano, mas não é o que vemos na pandemia. Nascer preto e pardo em um país racista é determinante. A taxa de mortalidade é de 60% a 80% maior comparada à população branca. Existem dois fatores que lotam os hospitais. O primeiro é o fator preto e o segundo é o fator pobre. Veremos mais adiante a junção desses fatores e sua origem. A gente não sabe se você é branco ou negro, mas o que dá para afirmar é que esse fato define a sua vida. A população negra compõe mais da metade dos brasileiros. Na teoria, significa que os índices deveriam ser divididos proporcionalmente entre negros e brancos. Mas na prática, isso está longe de acontecer. A educação é um bom exemplo disso. A chance de um negro ser analfabeto é 5 vezes maior que um branco. No outro extremo, somente 1 a cada 4 pessoas com ensino superior é negra. O impacto disso só aumenta quando pensamos fora da sala de aula. 70% das pessoas que vivem em situação de extrema pobreza no nosso país são negras. Pessoas com pele mais clara representam 80% dos brasileiros mais ricos. Isso tudo se reflete diretamente na qualidade de vida. Enquanto 70% dos brancos possuem uma máquina de lavar em casa, mais da metade dos domicílios chefiados por uma pessoa negra não tem um eletrodoméstico. O mesmo vale para a internet. Mais de 50% dos negros não possuem nenhum tipo de acesso à rede. Essa proporção também aparece em quesitos ainda mais essenciais para a vida humana. Quase 40% dos negros que vivem em áreas urbanas não possuem esgoto encanado. E 70% das pessoas que dependem do SUS são negras. A cor da sua pele também determina o seu tempo de vida. Em 10 anos, os homicídios de mulheres brancas caíram, enquanto que de negras aumentaram. E a morte não é só feminina. Somando os gêneros, a cada 12 minutos, uma pessoa negra é assassinada no Brasil. Também são os negros que mais morrem em operações policiais e ocupam a maior parte da população carcerária brasileira. Pode ser difícil para a comunidade negra mudar isso por dentro, porque ela quase não é representada nem no judiciário, nem no legislativo, muito menos no executivo. Essa defasagem não é de hoje. Historicamente, o Brasil é ultrapassado em representatividade racial. Ele foi o último país ocidental a abolir a escravidão. O Brasil é um país racista, e quem está dizendo isso não é a gente, é a ONU. E esse problema envolve tanto as esferas políticas que já citamos, como o nosso dia a dia. Precisamos debater o assunto e denunciar os preconceitos. Afinal, nossa vida não pode ser definida por apenas um conjunto de linhas. Nos recusamos a calcular a quantidade que temos no grupo da elite jovem branca estudantil que desfruta de estruturas de moradias melhores e tecnologias confortáveis herdadas pelo sistema escravocrata nos tempos do Brasil colônia. Não dá para continuar falando dessa área urbana quando lembramos que a estes jovens pretos e pardos falta acesso à energia. É uma estrutura racista e falida, com carência de se reinventar. E por aí segue uma sequência de discriminações a estes jovens. Fica claro que a pandemia no Covid-19 não atinge a todos por igual. Impactou nossos estudantes com desigualdade social, econômica, psicológica e nos deixa horrorizado com tamanha discriminação na saúde. Onde quer que se olhe, brancos, pretos e pardos fazem parte de 2 países completamente distintos. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Lília e hoje, a pedido da Luciene, eu gostaria de compartilhar um pouquinho com vocês sobre a minha trajetória de educação. 3 perguntinhas e eu queria colocar um pouquinho com vocês, tá? A primeira pergunta que ela me fez foi: quais são as diferenças entre o ensino público e privado? Vamos lá. Pessoal, eu sempre optei na minha formação por fazer os meus estágios na rede pública, embora eu sempre trabalhei remunerado na rede privada, tá? Então eu consigo ter essas duas visões para passar um pouquinho para vocês, tá? Na rede privada, o que a gente observa? Existe um investimento ali, né? Um investimento mês a mês. E esse investimento já está dentro da instituição de ensino. Então, fica muito mais fácil a gente direcionar
esse dinheiro, né? Para onde vai, como vai dentro de uma instituição, né? E na rede privada, na rede pública, o que a gente observa? Que é uma verba que precisa ser distribuída, né? E aí a gente acaba percebendo essa defasagem até chegar no ensino público, né? Então, é essa a diferença que eu vejo. Uma tem um investimento ali mês a mês e a outra é uma verba que precisa ser distribuída para um grupo muito grande. E isso acaba, às vezes, dando essa diferença na acessibilidade para o aluno, tá bom? Na segunda, ela me passou assim: quais são as possibilidades de um aluno negro dentro de uma escola privada? Vamos lá, os desafios entre o aluno em si, eles são iguais, tá? Eu falo isso por experiência própria, porque eu tenho a minha filha dentro de um colégio particular, então eu consigo observar isso. Entre eles não existe essa questão da diferença, tá? Eles estão ali pareados entre eles. O que vai fazer a diferença? Na estrutura com que essa família está, né? Onde esse aluno está. Então, vai fazer a diferença, vai fazer na família, né? Como que está sendo passado essa formação desse caráter, desse aluno, como enfrentar os seus desafios. Então, isso vai fazer toda a diferença, né? E assim a gente vai enfrentando os desafios. Então, para mim também, como aluna, o que fez a diferença foi o meio onde eu estava inserido e a minha família sempre ao meu lado. Isso é certo, isso é errado, né? E na terceira questão que ela me coloca aqui, ó, como foi a sua infância e adolescência na escola? Se eu sofri ou não algum preconceito? Para mim está muito ligado com essa segunda pergunta, né? Eu consigo ver uma ponte muito curta entre elas. Por quê? Eu estava no ensino público, a minha trajetória toda foi na rede pública e a minha família fez a diferença, né? Preconceito, ele sempre existiu, pessoal. Preconceito diversos, mas como eu vou enfrentar esses desafios? Então, a minha família na minha formação foi foi fundamental, né, para me tornar quem eu sou hoje, tá bom? Então, eu queria dividir um pouquinho com vocês, foi um prazer e qualquer coisa, estou aqui. Até a próxima! Olá, eu sou o Jonathan, eu tenho 16 anos e estou cursando o terceiro ano do ensino médio. Sendo sincero, eu quase não aprendi nada. Eu acho que com a ajuda da internet o EAD deixa as coisas mais desinteressantes para aprender. Isso porque é mais fácil você pesquisar pelas respostas e terminar as atividades em menor tempo. Bom, acho que uma coisa leva a outra, então uns 3. Uma pessoa que ela tá indo todo dia para a escola ou para a faculdade, quando ela parar, né, que foi o caso da quarentena, ela vai criar uma outra rotina que provavelmente, né, dependendo da pessoa, vai ser mais preguiçosa e consequentemente vai levar à desmotivação para fazer as atividades. Sim, porém eu acho que isso pode se resolver com esforço. Se você quer buscar boas notas para ter bons resultados no futuro, eu acho que você pode e deve fazer isso. Olá, tudo bem? Me chamo Pamela, tenho 16 anos e estou cursando o primeiro ano do ensino médio na Escola Guilherme de Almeida. A respeito das aulas online, eu geralmente as faço no período da noite, pois durante o dia eu estou trabalhando junto com a minha mãe. Confesso que eu estou tendo muita dificuldade no aprendizado, porque as lições geralmente estão vindo com muita pouca informação e, diferente das aulas presenciais, nós não temos os professores para esclarecer as nossas dúvidas. Eu até mando mensagem para os professores tentando esclarecer algumas das minhas dúvidas, mas nunca são respondidas, então isso acaba dificultando um pouco mais o aprendizado. A gente pretende ser comissária de bordo e para isso eu tenho que estudar bastante. Então eu torço para que a pandemia acabe logo e as aulas presenciais voltem o mais rápido possível. Essa é a minha opinião sobre as aulas online, então fique com Deus, beijo. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Igor Lima, tenho 23 anos e sou estudante de Ciências Sociais e fui convidado a responder algumas perguntas pelo Grupo de Pedagogia, Educação e Questão Racial da Faculdade Porto União. A primeira pergunta é:
Como foi a educação para você durante a pandemia? Foi na pandemia que fomos obrigados a ir para o famoso EAD, onde para mim que tive acesso à internet foi ótimo, né? Confesso que até é um tanto mais fácil conseguir conciliar o meu trabalho, horário e tudo mais. Mesmo sentindo a falta da sala de aula, onde as informações são trocadas com muito mais facilidade. Só que eu sou uma exceção dentre os 56 milhões de alunos da educação básica e superior que migrou para o EAD e conseguiu dar continuidade aos estudos, já que nem todos teve esse mesmo acesso, né? Muitos nessa pandemia não tiveram o que comer, quem diria uma internet para estudar, né? Para pessoas de baixa renda e pessoas pretas que foram mais afetadas na pandemia, continuar os estudos já não é a prioridade, né? Já não é prioridade, porque a prioridade é não passar fome. Antes da pandemia, o Brasil ele já é destaque na questão de desigualdade social, e na pandemia tudo isso aumentou. Então, eu por ser um jovem negro de baixa renda, eu só fui uma exceção, né, de ter continuado os estudos durante a pandemia. A segunda pergunta é: a pandemia afetou seu local de trabalho? Mesmo eu trabalhando em um consultório médico, sim, fomos afetados com a queda de pacientes nas especialidades de dermatologia e homeopatia. Já na especialidade de pneumologia, que também atendemos, teve um grande aumento de pacientes pós-Covid, muitos com 30%, 50%, 70% dos pulmões corrompidos, e a perda de muitos pacientes que faziam tratamento de asma e outros problemas respiratórios, né? E então, novamente, eu fui mais uma exceção, onde o meu trabalho não foi afetado. A gente também sabe que as pessoas de baixa renda e pessoas pretas também foram as mais afetadas na questão de trabalho. A gente sabe disso também. E então é isso. Muito obrigado ao Grupo de Pedagogia, Educação e Questão Racial da Faculdade Porto União pelo convite. Um abraço. Obrigado. A pandemia salientou que no Brasil temos a cor da desigualdade. Também problematizou quando colocou no centro do debate o racismo histórico. E, infelizmente, a cor da desigualdade não é representada pelo nosso sangue. Antes fora, não haveria essa disputa de Casa Branca por toda parte do Brasil. Brasil este que carece de jovens para seu desenvolvimento. O racismo é um fenômeno construído pela população branca desde o século XIX. Por causa do racismo estrutural, pessoas pretas e pardas têm piores condições de vida. A elite branca do país criou teorias raciais porque buscavam espaço e poder. A delimitação de classes no Brasil é de base racial. Somos o segundo país mais desigual do mundo. Cruzando escolaridade com raça, então, a coisa piora. Pretos e pardos sem escolaridades tiveram 80,35% das taxas de morte. Podemos pensar no racismo como projeto associado ao poder? Na busca por esta pergunta intrigante, encontramos esta mensagem do grande Silvio Almeida. Olha, o racismo ele é uma mistura de projeto, mas ele não é só projeto. O racismo, por isso que ele é estrutural. Quando eu destaco que o racismo é estrutural, o que eu estou justamente destacando é o fato de que o racismo nem sempre é o resultado de uma intenção, de uma intencionalidade. Então vejam que a discriminação reproduzida durante muitos e muitos anos acaba, de uma forma ou de outra, criando elementos de normalização da discriminação racial e da desigualdade. Então, quando eu digo que os juristas não dão atenção, eu quero fazer remissão ao que eu chamo de pensamento crítico. Os juristas deixaram passar a questão racial. Os meios de comunicação não se voltam à questão racial. Inclusive, conversava com um amigo ontem, até os estudos sobre segurança pública muitas vezes contornam a questão racial. E hoje está todo mundo surpreso porque a questão racial se torna uma questão premente na vida social. Em todas as pesquisas que fizemos, observamos que a mídia ressaltou que alunos pretos e pardos das áreas urbanas, principalmente periféricas, não têm lápis e papel para escrever. Se lhes falta lápis e papel, terá este jovem preto e pardo a mínima chance de ver as aulas pela TV, rádio ou internet?
Aliás, um dia desses, um jovem preto, sentado sobre o torrão de barro que havia dentro de sua enfileirada e desconcertante pilha de madeiras, coberta de telhas e lonas envelhecidas que seu pai pusera para eles e seus irmãos adormecerem, perguntou à sua mãe enquanto ela cozia o fubá doado: "Mãe, o que é essa tal de educação à distância?" E ela lhe respondeu: "Ora, menino, é como está no nome, uma educação bem distante da nossa realidade."